esteja com todos nesta noite de domingo, nós num culto dominical. Que Deus possa, em nome de Jesus, falar com você nessa noite. Que Jesus possa dar a você entendimento, conhecimento, confirmando a sua fé, afirmando a sua fé e aumentando a sua fé nele e nas promessas do porvir que ele nos fez e tem nos feito a cada dia, através das nossas orações, através do nosso conhecimento e da leitura da palavra. Eu quero convidar você que me ouve nesta noite a orar comigo. Pai querido, nós estamos aqui na tua presença, agradecidos, Pai querido, daquilo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Nesse momento, Jesus, antes de estar ministrando a tua palavra que o Senhor colocou no meu coração, nós chegamos até o Senhor pedindo que o Senhor nos perdoe os pecados, o Senhor nos perdoe as nossas transgressões. Pai querido, clamo a Ti para que, ó Jesus, o Senhor nos limpe e nos purifique, porque nós temos muitas vezes Te desobedecido. Nós temos muitas vezes olhando para nós mesmos, Pai, e não temos olhado para aquele que é o nosso próximo. Nos perdoe, Pai, as nossas transgressões, os nossos pecados de pensamentos, de omissão, nossos pecados de palavras, de atitudes que muitas vezes temos, ó Pai amado, e que não convém a nenhum de nós ter. Ó Jesus, nos ensina a ser pessoas realmente transformadas, convertidas e humildes, Pai, na Tua presença. É o que nós Te pedimos, Pai, entendendo que o Senhor tem nos perdoado, o Senhor tem nos purificado. Em Teu nome nós Te agradecemos. Amém. Louvado seja. Queridos, eu tenho me preocupado muitas vezes com os irmãos de nossas igrejas. A palavra de hoje é uma palavra destinada especialmente às pessoas da igreja. Muitos, quando estavam indo na igreja, tinham dificuldade de ouvir o louvor, a música. Muitas vezes olhavam os defeitos, as faltas de afinações, perdia o prazer de estar na presença de Deus e glorificar o Senhor, de cantar e glorificar o Senhor, mesmo desafinado. Muitos têm dificuldade de ficar dentro da igreja ouvir a palavra, e quando ouve a palavra do Senhor, a sua crítica, ela é uma crítica que não é construtiva, é uma crítica que ela é destrutiva, e é destrutiva para o seu próprio coração. Não sabe pegar aquilo que é bom e correto da palavra, não sabe aproveitar a palavra do Senhor quando está falando ao seu coração, cria um bloqueio. Uma outra situação difícil é a falta de humildade em reconhecer que necessita do Senhor, precisa do Senhor. A humildade na vida do crente, na vida do cristão, é o que dá a ele a condição de entender a voz do Pai. Quando ele fala através de um homem, através de uma mulher, através de uma criança, através da sua palavra. Amados, olhe para dentro de você, se examine, como diz no livro de 1 Coríntios, examine-se cada um a si próprio e veja onde tem pecado, onde tem errado. Eu quero ler um texto da palavra de Deus e nós vamos trabalhar ele. Está registrado no livro de 1 Coríntios, lá no capítulo 6. Preste atenção no que o texto diz para mim e para você. Capítulo 6, a partir do versículo 8. Ele diz assim: mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus?
não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavaste, mas fostes santificados, mas fostes justificados, e em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém, papai querido, louvado seja. Queridos, Paulo é muito claro nessas palavras. Ele começa dizendo que muitos de nós fazemos injustiças para o nosso próprio dano e para o dano dos irmãos de nossa comunidade. Qual é a forma de nós fazermos injustiça? É você fazendo muitas vezes um confronto de panelinhas, às vezes contra o seu próprio pastor ou pastora, e isso existe. Isso existe contra um irmão ou uma irmã da igreja, fazendo conversas que não somam, mas diminuem, que fazem com que o reino de Deus seja estagnado a poucas pessoas e não haja desenvolvimento. Isso é pecado, isso é condenável. Paulo é mais categórico ainda quando ele diz que os injustos não herdarão o reino de Deus. E ele diz: não vos enganeis. Muitas vezes nós nos enganamos quando não perdoamos, quando não pedimos perdão, quando somos orgulhosos, quando somos soberbos em reconhecer que estamos errados, em reconhecer que muitas vezes falhamos, em reconhecer, amados, que necessitamos deste Deus maravilhoso em Cristo Jesus. O interessante, Paulo aqui, ele fala assim para mim e para você: se nós viermos a perecer sendo adultos, impuros, idólatras, afeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, nós não herdaremos o reino de Deus. É isso que Paulo deixa claro no texto de 1 Coríntios, no capítulo 6, amados. Então há necessidade de eu e de você termos um bom discernimento dos dias de hoje, nas coisas que são do Cristo Jesus. Esse texto de 1 Coríntios, capítulo 6, ele é muito rico em dar entendimento e conhecimento para a gente. Queridos, nós não vivemos sob o poder da lei mais. Você tem que ter discernimento do que é correto e do que não é correto. É a lei da liberdade, a qual Paulo disse que você não deve aproveitar dessa lei da liberdade para fazer algo errado, porque Deus conhece o coração. O versículo 12 do capítulo 6, Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Queridos, o que Paulo quer dizer? Muitas pessoas nos dias de hoje praticam algumas coisas pela sua inocência, pela sua incapacidade de raciocinar e ver que é errada, colhe as consequências disso. Mas eu e você que tem um discernimento melhor, olhamos para aquilo, parece lícito, mas não me convém. Quantas vezes eu já fui numa casa lotérica para pagar uma conta e a moça me ofertou um jogo, me ofertou um bolão para me participar do bolão, e eu sei que isso já aconteceu com você, e aquela moça, que a atendente, na sua simplicidade, de falta de entendimento, de falta de conhecimento, diz para mim, como já foi dito:
O senhor não quer entrar no bolão? É tantos milhões, corre o risco. Para ela parece lícito, para aquelas pessoas que estão ali, parece que é lícito. Mas como diz Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas para mim, para eu, pastor Darcy, que estou ali naquela fila, não me convém. Não é aquilo, não é ser sorteado naquilo que vai me trazer uma paz e uma alegria e arrumar toda a minha vida. Queridos, vocês entendem o que Paulo quer dizer com isso que eu acabei de ler para você? O versículo 18 do capítulo 6 diz: fugir da impureza. Fugir da impureza. Muitas vezes, por falta de entendimento, por falta de conhecimento, nós não fugimos da impureza. Nós nos deixamos levar, muitas vezes com filmes na televisão, muitas vezes com os jogos de azar que nós assistimos no nosso celular. Muitas vezes rimos de piada que são negativas para outras pessoas por serem pobres, por ser de condição social diferente de alguns de nós. E não é isto que Jesus Cristo quer de mim e quer de você.